errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você mesmo tudo aquilo que me faltava? Fala aí, galera ligada no canal, beleza? Prontos para a gente continuar mais um pouquinho nosso assunto sobre gêneros textuais? Bom, hoje eu vou continuar um pouco o nosso papo sobre o gênero poema. Só que eu vou tratar de uma questão muito específica desse gênero, que é a ideia da versificação, é o estudo da versificação. Tá, mas o que é versificação? Bom, antes de continuar falando, eu vou pedir para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e eu conto depois da vinheta. Estamos de volta para tratar sobre os poemas, sobre a versificação mais especificamente. Mas o que é a versificação? A versificação é o estudo da métrica dos poemas, é o estudo do formato dos poemas. Ou seja, a questão da contagem de sílabas, a questão da montagem das estrofes, da divisão das sílabas poéticas, a ideia de rima, e tudo isso é tratado pela versificação, certo? Mas beleza, vocês devem escutar muito falar por aí sobre métrica quando se estuda a respeito de um poema. O que vem a ser essa métrica? A métrica nada mais é do que a contagem de sílabas do verso. Como se reconhece a métrica de um verso? A partir de um processo chamado de escansão, que é a divisão das sílabas, a contagem dessas sílabas. Poxa, professor, mas isso aí é coisa que eu aprendi lá na aula da tia Teteca aí. Não. A tia Teteca nos ensinou a dividir as sílabas das palavras. As sílabas dos versos obedecem a outros critérios que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Bom, nós vamos ver que a contagem dos versos segue alguns critérios. O primeiro deles é que a contagem das sílabas poéticas é bastante diferente, razoavelmente diferente da contagem das sílabas de palavras normais, como a gente aprende na escola. Por quê? Porque são exigidos alguns critérios. O primeiro deles é que a última sílaba contada do poema é a última sílaba tônica da última palavra. Pô, como assim? Por exemplo, eu tenho chá. Chá é uma sílaba tônica. Agora, se eu disser banana, eu só vou até o primeiro na. Baná. É como se a última sílaba não existisse para critérios de contagem de sílabas poéticas. Perfeito? Nós vamos ver isso ainda nesse vídeo, estudando na prática essa divisão com o texto de uma canção. Outra coisa é que na contagem das sílabas poéticas, qualquer pontuação é ignorada. Então nós não fazemos as pausas, nós não contamos as pausas de vírgula, de ponto, de reticência, essas coisas todas. Vocês vão poder perceber também que algumas sílabas, nós vamos fazer agrupamentos de algumas sequências de vogais. Normalmente, quando nós temos uma palavra terminada em vogal e outra começada também em vogal, semivogal, vogal, na verdade, para a gente poder entender bem isso, nós vamos juntar essas duas sílabas em uma sílaba só. É como se fosse continuação de uma única palavra. Normalmente, palavras terminadas em M, nós não consideramos a letra M, nós consideramos o fonema anasalado que essa letra vai gerir, que essa letra vai originar. Ou seja, em uma frase como, por exemplo, cantam as rosas, eu considero esse tan e esse as como uma sílaba só. E aí eu separaria cantam as rosas. Perfeito? Então, é basicamente isso. Nós vamos unir algumas
vogais de finais e de inícios de palavras. Então esse é um critério que nós vamos entender mais na prática, quando nós estivermos analisando propriamente o texto da canção. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz? Pô, depois que a gente conta, o que a gente faz com isso? Bom, nós vamos perceber que em português nós temos basicamente 12 tipos de versos. E esses tipos de versos, são contados a partir das sílabas poéticas que nós descobrimos lá a partir do processo de escansão. E aí, como que a gente denomina cada um desses versos? Eu vou colocar aqui o quadro na tela, vou lá para o cantinho para eu poder explicar melhor isso para vocês. Perfeito? Vamos lá. Tá, então. E aí, depois que eu faço a divisão das sílabas dos versos, o que eu faço com isso? Eu parto para a classificação desses versos. Cada tipo de verso, de acordo com a quantidade de sílabas que ele apresenta, vai ter uma classificação, vai ter um nome esse verso. Para quê? Para que fique mais fácil na hora de combinar e compor um texto, nós termos uma ideia mais ou menos de sobre o que nós estamos falando naquele texto, ok? Então, para um verso de uma sílaba, eu vou ter a classificação de monossílabo. Com 2 sílabas, dissílabo, com 3 sílabas, trissílabo, com 4 sílabas, tetrassílabo. A classificação das palavras normalmente só vai até 4 sílabas e a partir daí são polissílabos. Nos versos, isso muda. Um verso com 4 sílabas, como eu já disse, vai se chamar tetrassílabo. Com 5 sílabas, vai se chamar pentassílabo ou redondilha menor. Certo? Ele tem 2 nomes, ele pode ser pentassílabo ou redondilha menor. Com 6 sílabas, ele vai ser um hexassílabo. Com 7 sílabas, ele vai ser um heptassílabo ou redondilha maior. Então, o de 5, redondilha menor, o de 7, redondilha maior. Com 8 sílabas, octossílabo. Com 9 sílabas, eneassílabo. Com 10 sílabas, decassílabo. O decassílabo vai ser muito importante para quem vai estudar versificação. Por quê? Tem várias formas fixas que utilizam o verso decassílabo, principalmente soneto, que é uma das mais famosas. Com 11 sílabas nós temos o endecassílabo, com 12 sílabas nós temos o dodecassílabo, e a partir de 12 sílabas, com mais 12 sílabas, de 13 para cima, nós vamos ter os versos bárbaros, certo? Então, de 13 sílabas para frente, nós não temos mais uma classificação, vão ser todos versos bárbaros. Já com relação às estrofes, esse nome vai mudar um pouquinho. Quando eu tenho, por exemplo, uma estrofe formada por apenas um verso, eu vou ter um monóstico. Com 2 versos, um dístico. 3 versos, um terceto. 4 versos, uma quadra ou quarteto. Com 5 versos, uma quintilha. 6 versos, uma sextilha. 7 versos, uma septilha. 8 versos, uma oitava. 9 versos, uma nona. 10 versos, uma décima. E com mais 10 versos eu vou ter uma estrofe chamada de estrofe irregular. Perfeito? Então vamos voltar para a tela principal. Então agora vamos falar sobre a rima. A rima é uma coisa que nós sempre falamos, né? O tempo inteiro. Nós falamos, pô, isso aí rimou, não sei o quê. Mas o que é a rima? A rima é nada mais, nada menos do que a combinação das 2 sílabas finais de 2 versos. 2 ou mais versos, no caso. Certo? Ou seja, até aquela contagem da última sílaba tônica, a última sílaba tônica de um verso tem que combinar com a sílaba tônica, a última sílaba tônica do outro verso e de todos os versos que forem rimar com esses. O conceito é simples. Por exemplo, eu tenho tanto e encanto. O tan não é a última sílaba da palavra, mas é a última sílaba do verso. E o can do encanto não é a última sílaba da palavra, mas é a última sílaba do verso. Só retomando o que eu disse lá atrás. Mas aí nós temos também classificações quanto aos tipos de rima, ou seja, quanto à combinação. E aí vocês já devem ter ouvido falar, ah não, rima ABBA, rima ABAB, rima ABC, ABC. Então nós vamos ter algumas classificações com relação a essas combinações entre as rimas, da maneira como os versos são organizados para rimarem entre si, ok? A primeira é o tipo de rima alternada ou cruzada, que é o que vocês vão ouvir falar muito como ABAB. Ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo verso rima com o quarto. Os versos ímpares rimam com os ímpares e os pares rimam com os pares. Ok? Bem simples.
Depois nós temos as rimas emparelhadas ou paralelas, que são o quê? Dois versos em sequência rimando entre si. Ou seja, como vocês vão ver em alguns lugares, a estrutura AA, BB. Então, o verso 1 rima com o verso 2, verso 3 rima com o verso 4. Perfeito? Depois nós temos as rimas opostas ou interpoladas. E aí é a estrutura ABBA. Ou seja, o primeiro verso rima com o quarto e o segundo e o terceiro rimam entre si. Você tem um verso aqui, dois que rimam entre si e o próximo rimando com o primeiro da sequência. Certo? Isso vai ficar muito mais claro quando nós estivermos analisando a canção. E por fim nós temos os versos brancos. Versos brancos são aqueles versos que não rimam nada com nada. Eles não se preocupam com essa questão da rima. Ok? Bom, mas para que serve isso tudo? Para que eu quero estudar a versificação? Cara, a versificação é a alma do poema. Ou seja, é aquilo que dá ritmo ao poema. Se você tem um poema que não tem ritmo, você vai ter um amontoado de palavras, um amontoado de fonemas e não vai ter necessariamente você vai ter um texto que você poderia escrever tranquilamente em prosa. Só que ele com a separação dos versos. Normalmente vocês vão perceber que a divisão dos versos, das sílabas, dentro de um poema, visa a atender exatamente essa demanda por um ritmo, certo? Até para facilitar mesmo na hora de decorar, na hora de declamar esse verso. Perfeito? Então vamos lá. Bom, gente, cá estou eu novamente com o meu violão. Podem ficar tranquilos que eu não vou continuar cantando. Eu trouxe de volta basicamente para explicar o porquê de eu ter começado esse vídeo com aquela canção, certo? Que se chama Por Onde Andei, do Nando Reis. Eu vou usar os versos daquela canção como uma maneira de exemplificar tudo aquilo que eu falei ao longo desse vídeo, ok? Então, por onde que eu começo? Pelo primeiro verso. Desculpe, estou um pouco atrasado. Eu tenho, nesse verso, 10 sílabas poéticas. Por que 10 sílabas poéticas? Como vocês estão visualizando aí na tela, a separação das sílabas é diferente da separação que nós faríamos normalmente. A começar que a última sílaba desse verso é za. Como eu disse ao longo do vídeo, a última sílaba que é contada no verso é a sílaba tônica da última palavra. Então tudo o que vem dela é simplesmente desconsiderado. Então eu tenho atrasado, é a última palavra desse verso, eu só conto até o za, o do eu esqueço. E ali eu tenho a junção da sílaba p com a sílaba eis, de estou. Está marcadinho aí. Então eu tenho desculpe, estou um pouco atrasado, eu tenho um verso com 10 sílabas, ou seja, um decassílabo. Ok? No segundo verso, eu repito a estrutura do decassílabo. Só que dessa vez, eu não tenho nenhuma sílaba em união, mas eu termino também na última sílaba tônica, na sílaba tônica da última palavra, que é espero, espé e esqueço. No terceiro verso, eu vou ter um verso de 11 sílabas, então eu vou fugir da estrutura que começou o texto. Eu tenho de dizer que andei errado e eu entendo. Então eu junto aí o que do que andei, errado e eu entendo. Então é o que está marcadinho aí na tela para vocês visualizarem bem. E eu só conto até a sílaba ten, do entendo. Por isso 11 sílabas é um endecassílabo. E aí eu volto para os decassílabos. As suas queixas estão justificáveis, paro também no K, e a falta que eu fiz nesta semana. Então eu tenho a junção do IA falta, e termino com semana, termino no na, e termino no ma e desconsidero o na. Ok? O próximo verso tem uma estrutura completamente diferente e vocês percebem isso no ouvido. Ele é um verso bárbaro, com 16 sílabas. Eu tenho coisas que pareceriam óbvias até para uma criança. Então eu vou ter aí o verso terminando no
an, de criança, e eu vou ter a união dos versos das sílabas pra e u, de pra uma. Então eu tenho coisas que pareceriam óbvias até para uma criança, ou até para uma criança, como que eu. Então essa é a estrutura dessa primeira estrofe. E qual é a estrutura de rimas dela? Eu tenho o primeiro verso rimando com o quarto, o segundo e o terceiro rimando entre si. Então aí eu tenho uma estrutura de rimas interpoladas. Perfeito? E os dois últimos versos rimando entre si num esquema de rimas paralelas. Só que aí eu posso também pensar que todos eles estão interpolados. Então eu vou ter o primeiro rimando com o terceiro, vou ter os dois paralelos e os dois seguintes, rimando entre si paralelos também. Eu vou ter a estrutura ABBA-CC. Certo? Então eu vou ter A no primeiro, B no segundo, B no terceiro, A no quarto, C no quinto, que é uma rima diferente das outras duas, e C no verso seguinte também. Ok? E aí nós vamos para o refrão da música, que é: por onde andei enquanto você me procurava, será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Então eu vou ter o primeiro verso com 4 sílabas. Por onde andei. Então eu vou juntar o D com o A, com o an. Então eu vou ter jan, dei como a sílaba tônica, a última sílaba do verso. Enquanto você me procurava, eu finalizo no Rá, então eu vou ter um eneassílabo, um verso de 9 sílabas. Perfeito? Será que eu sei? Novamente, um tetrassílabo, ou seja, um verso de 4 sílabas, aí que eu tenho a junção do que com o eu, do que eu sei. E aí eu volto a ter um verso bárbaro. Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava. Eu vou ter um verso com 13 sílabas. Ok? E juntando as sílabas C com E, você é mesmo tudo aquilo que me faltava. E qual é o esquema de rimas dessa estrofe? É a seguinte: eu vou ter o primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo verso rimando com o quarto. Eu vou ter rimas intercaladas ou alternadas. Então eu vou ter AB, AB. Essa estrutura de rimas aí. O legal é que eu queria que vocês percebessem que dá para notar no ouvido quando algum verso tem uma métrica diferente dos demais. Parece que o cantor corre mais um pouco para cantar esse verso. Ou seja lá quem estiver fazendo a exposição oral desse verso, vai correr um pouco para que ele se encaixe no tempo dos demais. E é interessante, isso causa um bom efeito no ouvido algumas vezes. Certo? Basicamente isso. Espero que tenha ficado clara essa questão da versificação, da separação das sílabas dos versos, das combinações, das rimas, isso tudo. Caso não tenha ficado, podem deixar aqui embaixo os comentários de vocês. Se quiserem pedir que eu faça isso com uma outra canção, deixem aqui também, que eu vou procurar fazer assim que possível. E aí, antes de ir embora, eu peço para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!